causos, causas e causalidade. Né? É verdade. Todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo tem Todo mundo tem uma história babada para contar dentro de uma obra. Isso. Ou na reunião com o cliente. Nanda, eu estou te ouvindo tão baixinho. Você quer que eu coloque o fone? Acho que melhora, né? Eu não gosto muito do fone, mas eu vou colocar para ver se melhora. Vamos ver. E aí, melhor? Tá melhor, né? Melhor. Tá mais melhor. Audível, né? Bom, tá. Faça as honras. Faça a abertura oficial. Bom, vamos abrir a live. Take 1. Tá baixo mesmo. O Ruth tá dizendo, né? Tá um pouquinho baixo. O meu ainda tá baixo? Acho que não é que tá baixo, tá meio abafado. A gente escuta, mas sei. Não pode estar num ambiente muito barulhento. Pior que aqui tá muito silêncio, eu preparo tudo antes. E aí, melhora, piora? Mesma coisa? Mas, não, eu acho que, não sei se é impressão minha, mas eu acho que tá um pouquinho mais audível. Sim. Vamos ver aqui. Então, vamos iniciar? Vamos nessa. Agora sim, take 2. Leandro, só assim pra gente falar, né, Leandro? Pessoalmente, a gente só pelas mensagens no WhatsApp direto. Cíntia, maravilhosa. Cíntia vai... Tô esperando Cíntia, cadê nossa live? Cíntia vai fazer uma live com a gente sobre projeto de embarcação. Projeto Interiores para Embarcação. Maravilhosa. Boa. A Cíntia é minha amiga, né? Sim, é verdade. Porque tanta gente naquele nosso grupo. Eu acabo esquecendo quem indica quem, mas é verdade. Ela ia fazer ia entrar na live com a gente, né? Mas aí precisou embarcar. E aí a gente esperou o tempo para ela desembarcar, mas aí a gente já tinha outras lives agendadas, vamos organizar melhor. Né, Leandro? E aí? A sua coluna que vai ser sobre causos? É uma coluna, como eu estava falando antes de você voltar aí, né? Porque tinha alguém que tinha perguntado qual era o tema da live de hoje. Né? E é uma coluna, eu diria, de certa forma inusitada, porque as pessoas esperam mais uma revista com os textos técnicos, né? Um conteúdo, como você disse, mais sério, e a gente parte para alguma coisa mais leve. Eu tinha pensado nessa proposta, depois que eu recebi o convite para ser colunista, eu tinha pensado em algumas possibilidades, né? De o que escrever para mais uma coluna, diante de tantos profissionais, pesquisadores, professores, tão bons e com tanto conteúdo. E aí eu me coloquei no lugar assim meio que do espectador, né? Então o que eu gostaria também de ver nisso? E aí, de repente, experiências, né? Aí eu pensei na coisa dos causos, né? E eu sempre usei muito essa história do causo nas minhas aulas, como exemplo e tal. Você tá em Fortaleza, né? Eu estou em Fortaleza. Eu lembro que você ficou meio desorientada, porque, pô, sotaque de carioca, mas você está em Fortaleza. Esse homem DDD de Fortaleza, o sotaque é carioca, eu não sei exatamente. Isso também faz parte da minha história, né? Essa coisa de ter saído do Rio de Janeiro é mais um caos. Porque... no Ceará eles usam muito esse termo. Eu ia derrubando a cadeira aqui. No Ceará eles usam muito esse termo causos, né? A expressão Ceará é um berço muito grande de comediantes, né? De piadistas. Então, isso. Se usa muito esse termo. Tem até um amigo que ele é praticamente um comediante de stand-up. Me convidou para fazer um curso junto com ele, inclusive. Ajudei ele a escrever, inclusive, o texto de um show. Coelho, se você estiver aí, dá sinal de vida, Grande Coelho. É um amigão. Né? Vi que tem outros amigos aí, Antônio Carlos, Léo. Valeu, gente. Obrigado aí, Tiagão. Pois é, era aí que eu ia chegar, Tiago. É uma expressão, eu não diria não só de Nordeste, mas é uma expressão muito brasileira, né? Ela é muito, leva uma história, um caso até interessante, às vezes até sério para a informalidade. E eu acho que a gente precisa rir também das coisas, né? A gente tá num momento
carga pesada, né? Meio difícil de lidar Eu com acho que tudo também isso. a revista estava assim, a gente tem ótimas colunas, bem recheadas de bastante conteúdo. A revista está bem Sim, complexa nesse sentido. É uma leitura leve, mas é uma revista que tem muito conteúdo. E aí você está lendo ali do nada, pá, cai ali naquela coluna, que é uma coisa bem mais leve, bem mais tranquila. isso. Ficou E assim, bacana. quem está achando que vai ser, putz, é uma esparrela, né? Uma coisa boba. Não, não. A ideia é que o causo, né? O termo foi usado justamente para tornar leve essa coluna, mas o caso, aí o Coelho, grande Coelho, valeu, cara. O grande barato é você pegar essa história, de certa forma, meio que de trás para frente. O caso vai sendo contado até de forma divertida e leve, mas ao final a gente vê o peso que tem isso. O peso que teve, a implicação disso. Aí vem a causa e a causalidade, os efeitos que foram gerados, né, por algum tipo de problema, algum tipo de inconformidade com o projeto, seja do lado do cliente, seja pela execução, seja pelo profissional, né? E como todos serão convidados a participar, não serão só causos meus. O Paulo teve a Era isso que brilhante eu ia ideia. perguntar. É só causa seu? Hã? Era Não, isso que eu ia perguntar. É só causa seu, não. Terão convidados. se eu fosse escrever um livro de causa, eu acho que eu conseguiria. Mas eu Mas, acho que eu tô aí, ó. Batendo, empatando. Tem umas mas histórias engraçadas, né? pois é. E assim, você deve ter várias histórias engraçadas, então por que não, né, disponibilizar isso, essas experiências, para a Eu acho gente que quem colocar nessa coluna? não vive só da área acadêmica, claro que os professores, a gente tem vários colunistas que atuam muito mais como professores do que em Sim, sim. escritórios, né? Eles têm, claro que tem casos engraçados com estudante que deve ser uma comédia ser professor, mas quem trabalha no dia a dia com projeto, com obra, ó, a gente tem assim, é um universo de coisas para contar. Muito legal. O Tiegão já disse aí que tem os causos também. A gente vai ficar esperando os causos do Tiego. Eu não sei se você sabe, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? Já tá meio parado, faz um ano. Eu comecei, Ó, aí na metade do ano passado, a minha vida deu uma virada assim, mudei, me mudei e tal, e aí ficou meio parado, eu ia voltar agora, mas aí, enfim. E aí eu gravei com uma amiga minha um episódio que é só sobre causas, que ela estava contando. A gente, na verdade, eu estava entrevistando ela para um assunto, e aí no meio da conversa ela contou essa história, eu disse, vamos fazer uma gravação e fazer um vídeo só para isso. Ela é paisagista, jardinista, e contando para a gente que estava numa obra, e aí quando chegou estava instalando naquele paredão verde, e ela foi andando para trás, andando para trás, andando para trás, e pá, caiu de bunda no cimento, no carrinho de mão. caramba! Nossa, ela disse que na hora ficou todo mundo, galera da obra, eles ficaram tão impressionados que ninguém teve o reflexo de correr para ajudar. Ficou todo mundo rindo lá, inclusive ela sentada no cimento. Acontece, né? A gente tenta evitar esses acidentes de obra, mas acontece. Ainda mais a gente que... Eu também sou muito de fazer, de querer botar a mão na massa, e às vezes a gente passa por cima da questão da possibilidade do acidente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu já passei por uma situação montando um cenário uma vez, eu fui convidado para fazer um cenário do Gema Brasil, isso tem muito tempo. Foi para um programa do Rodolfo Bottini, não sei se você vai lembrar. A gente, quando conta o exemplo, a gente entrega a idade, né? Então, eu falo do Rodolfo Bottini, que atuou em Bebê a Bordo, na novela, né? Eu não lembro, entendeu? Me disseram. Mas o Rodolfo Bottini tinha... Esse Rodolfo Bottini tinha esse programa lá na TVE no Rio de Janeiro. E aí eu fui convidado, eu e um amigo meu, para a gente concorrer, vamos dizer assim, a fazer esse cenário. Esse cenário ficava em paralelo com a cozinha. Ele preparava, era um programa de receitas e entrevistas, era uma cozinha rústica e a gente montava um cenário do lado dessa cozinha. Beleza, a gente mandou o projeto para a produção, eles aprovaram,
E aí começa a correria de ter que conseguir as coisas para montar o cenário e tal, e aciona um amigo, aciona uma loja de um cara que a gente conhecia, e aluga uma Kombi e tal. No dia, o estúdio ficava lá no centro da cidade, nos estúdios lá da TV Ana Gomes Freitas. Aí lá vai a gente passando pelos lugares, pegando as coisas e tal, aí produzimos. Aí chegou uma hora que, pô, cara, tá faltando um negócio pra gente colocar ali, um jarro, e vamos forrar de esteira o chão, não vamos usar o tapete, e vamos usar pau de canela dentro do jarro, porque era um cenário meio rústico, tinha cactos e tal. E tinha que prender um tecido nos painéis que tinham de fundo, que ficava a quase 4 metros de altura. Eu tinha levado o tecido, tudo programado, aí não tinha quem prendesse o tecido. Aí lá vou eu, arrumaram a escada, aí eu subi na escada, prendi o tecido. Por que não, né? É, claro, né? E aí eu lá em cima, aí o iluminador ainda perguntou, ei, irmão, que luz eu jogo aqui nessas tuas telas? Porque tinha umas telas de 2 metros por 2, de um artista plástico do Jardim Botânico. A gente tinha que devolver a tela inteira. A tela foi atravessada no piso da caçamba da Kombi. Umas telas de milhares de reais. E uma mesa que tinha de 12 mil reais na época. Uma mesa italiana, que você girava a mesa, ela virava uma mesa de jantar. Ficava em nível de mesa de centro. Você girava, ela virava uma mesa de jantar. E a gente com medo danado, né? A responsabilidade, a gente tinha grana para pagar aquilo tudo, se desse algum problema. E lá vai a gente para montar o cenário, ótimo. Lá vai prender o tecido, pá, e o iluminador. Ei, irmão, que luz eu uso aqui? Aí eu, pô, não sabia de nada, né? Na época, montando um cenário, primeiro cenário, nunca tinha montado um cenário. Aí eu olhei para o quadro, vi uns tons terrosos no meio. O Rodrigo vai me matar depois dessa aí, mas deu certo. Irmão, joga uma luz âmbar no quadro. Aí o cara, esse sabe das coisas. É, para combinar. Aí ele, e o iluminador ainda disse assim, esse sabe das coisas. Pá, quando jogou a luz, ficou lindo o negócio. Deu certo. Deu certo. Bora pra ver. Eu nem sabia de nada. Aí nessa, eu me distraí. E aí eu fui me afastar um pouco para ver se estava com o caimento certo e tal, se estava legal. No que eu me afastei, a escada foi junto. E eu me vi caindo para trás de quase 4 metros de altura. Eu só tenho 1,69 m, quase 1,70 m. Quase. Então, eu me vi caindo da escada, falei, pô, vou me arrebentar aqui, tá praticamente tudo montado. A mesa não estava no lugar, estavam os puffs, né, mas a mesa não estava no lugar, que a gente estava ali ainda definindo a distribuição das esteiras, que a gente comprou pouco antes de montar. Esperou as lojas abrirem no centro lá do Rio, catou as esteiras e correu para lá. Aí a escada caindo, eu fui descendo, com a escada caindo. E aí chegou uma hora que eu pulei. Né? Não dava mais para descer, eu pulei. Então a minha sorte foi não ter acontecido algo grave. Mas vez ou outra a gente se vê numa situação dessa, do fazer. Eu me atrevi a fazer uma montagem de um móvel numa fábrica. Aí tem uns amigos aí que vão lembrar desse episódio. E eu nunca tinha pego uma parafusadeira decente, sabe? Eu sou louco para ter uma DeWalt, nunca comprei uma DeWalt, uma parafusadeira, furadeira e tal. A minha é simples e tudo mais. E aí lá vou eu prender o parafuso na peça de madeira. Putz, quase que eu arrebento o móvel, meu dedo, minha mão. A gente precisa ter esse cuidado, né? Então, são coisas assim, às vezes que parecem simples e que geram problemas graves na execução de um projeto. Então, inicialmente, o que parece ser engraçado, pode levar até, de repente, a uma morte. Por que não, né? Então, é pra gente ficar ligado. Eu me lembrei a Ana Luísa Pintora, que fez live com a gente aqui. Acho que a Ana foi uma das primeiras entrevistadas aqui do nosso projeto. A Ana foi fazer uma pintura, não foi para mim, né? Teria sido trágico, não, teria sido cômico se não fosse trágico. A Ana foi pintar uma escada, o apartamento tinha a casa pedreiro duplo, né? Ela foi pintar uma escada em cima de uma escada. E ela não estava amarrada, ela não estava sem os equipamentos de segurança, enfim. E aí ela foi lá subindo um degrau, subiu 2 degraus, ninguém vai atender essa fome. Subiu. Quando ela chegou na ponta, ela subiu o último degrau da escada. E não deu outra, se desequilibrou e caiu lá de cima. Ela caiu assim, ela caiu da escada, em cima dos degraus e rolou até embaixo.
Ela se arrebentou inteira, ela quebrou aquele lado, o braço, ficou toda roxa. E aí, todo mundo desesperado, né? Ela vai para o hospital, faz exame, aquele negócio todo. E aí ela ficou com a... Ela é destra, e o punho dela ficou machucado. E ela trabalha muito fazendo pintura com efeito mármore e tal. São coisas que exigem muito da força e da movimentação dela. E aí, eu não lembro se ela estava se foi no médico, onde é que ela estava. Aí uma senhora olhou para ela ficou com o olho roxo. Parecia que ela tinha levado um murro. E aí uma senhora olhou para ela e disse assim, você foi vítima de feminicídio? Aí a Ana disse, não, que eu tô viva. Eu tô aqui. Aí ela me ligou se acabando de rir. Ela, não posso nem rir direito. Eu disse, Ana, para, você tem que ficar de repouso. O médico passou 40 dias, se eu não me engano, para ficar de repouso. Ela não queria, porque tinha que trabalhar. Eu disse, vai ser pior, que você não vai trabalhar mais nunca, né? Porque vai lesionar isso depois. E aí, enfim, ela que é muito curiosa, muito danada, entrou em contato com a empresa, com o fornecedor da escada. Porque como ela é líder do movimento de pintores, né, Movimento Brasil para um Pintor Melhor, ela está sempre em contato com os fornecedores, com os fabricantes e tal. Ela faz teste de tinta, faz teste de maquinário. E aí um fornecedor de equipamento, né, que já conhece ela, falou, Ana, o que aconteceu na escada? Ela contou. E aí foi quando ele disse que no manual da escada, dessas escadas que eles usam para pintar, tinha explicando que você não pode subir até o último degrau, porque a escada se desequilibra. Era uma coisa que ela, como pintora, assim, ela se preocupa muito com a tinta, se preocupa muito com o tipo do pincel, com o tipo de não sei o quê, mas aí o equipamento de segurança, a escada e tal, não tinha prestado atenção. E aí foi uma coisa que ela estudou, depois passou para os outros pintores, até para evitar, né, outros acidentes, que tem muitas coisas que a gente só presta atenção depois que sofre, depois que cai, depois que quebra, e aí vai atrás, aí vê que tem uma normatização para aquilo, vê que tinha uma regra e não sabia, né? Eu estava contando para o Paulo, quando a gente combinou de fazer a live, eu tive um problema anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, logo quando começou essa história de revestimento 3D. Eu acho que foi o primeiro cliente que eu tinha que colocar um revestimento 3D, e eu não tinha ido para revestir, não tinha visto muitos detalhes, também sempre rola palestra aqui, eu não tinha ido. E, enfim, a gente resolveu instalar, minha cliente viu um revestimento 3D numa loja, se apaixonou e queria para a cozinha dela de todo jeito. Como não era um revestimento que tinha muitos detalhes, muitas entranhas e tal, dava para botar na cozinha, dava para lavar, então eu disse, não, dá para usar. Fui lá, levei e tal, conversei com o responsável pela obra. Quando foi com 2 dias, ela me liga. Desesperada, Adele, estamos com problema. Eu disse, o que é que houve? As peças, tem 2 peças que vieram com a cor errada. Eu disse, gente, era uma marca de revestimento de primeira linha. Eu disse, é possível. E a gente ficou naquela, né? Quando eu cheguei, tinha 2 pedras no meio da cozinha, vamos supor assim que a cozinha tivesse uns 6 metros de largura, 2 pedras em 2 posições diferentes, estavam mais escuras. Era assim, uns 2, a cerâmica era um off-white e estava um cinzinha mais... Não é, se você visse de longe, você não percebia, mas uma pedra do lado da outra, você notava. Eu disse, a gente veio com a pedra, realmente, veio com uma cor diferente, veio danificada, eu não sei se foi na queima da cerâmica, que às vezes acontece, né? Liguei para a loja, como é uma empresa que eu trabalho aqui há muito tempo, o gerente de lá é super, e é uma vantagem quando a gente tem um bom relacionamento, ele já resolveu muito comigo, eu já resolvi para ele, e aí eu liguei, Fred, pelo amor de Deus, aí mandei a foto, ele disse, nossa, Adela, eu vou mandar um técnico, eles têm um técnico na loja só para esses casos. E aí o rapaz ligou para mim, né? Adélia, eu disse, eu tô aí perto, eu vou para eles, venha que eu quero lhe mostrar pessoalmente. A cerâmica, esse revestimento 3D atrás, ela vem com indicação da posição que você tem que instalar, né? E aí o aceitador, ele instalou ela de cabeça para baixo. A sombra do 3D escurecia diferente das outras. Então, quando você via aquele paredão, foi simplesmente porque ela foi instalada de cabeça para baixo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Naquela época, o negócio estava começando. Coitado do assentador lá da cerâmica, muito menos, né?
E aí foi quando o técnico da fábrica ligou para mim, explicou, me fez, né, ler como é que tinha essas indicações atrás da cerâmica, de posição, de tudo, de junto e tal. E eu fiquei maravilhada, porque assim, claro, tinha peça sobrando, eles quebraram lá e trocaram, mas era uma informação que eu não imaginava naquela época, que era uma novidade. Ninguém tinha visto esse tipo de erro, porque ninguém tinha passado por essa situação. E a gente tem um grupo grande de profissionais que a gente troca feedback, troca figurinha pelo WhatsApp. E aí eu, na mesma hora, para a galera, gente, contei o acontecido. Aí as meninas, meu Deus, eu tenho um revestimento, não sei aonde, vou ligar para o seu fulaninho para a gente dar uma olhada. E aí salvou a pele de um monte de gente. Mas foi assim, com muito pouco, tinha certinho 2 pedras sobrando, senão, e tinha sido uma compra feita por encomenda, 40 dias para chegar. Você imagina, 40 dias a obra atrasada por conta de 2 cerâmicas. Aí você vê quantas coisas nas entrelinhas, né? Como é complicado, difícil um desenvolvimento de projeto. E tem muita gente que não se detém a isso. A gente precisa ter cuidado com quem executa, cuidado com o que a gente faz na obra, com esse meter a mão na massa, que às vezes a gente se predispõe a isso também. E ao mesmo tempo, se eximir de qualquer coisa, né? Não, eu não faço. Sim. Tem gente que não quer fazer, e às vezes até por conta da responsabilidade que isso traz. Então muita coisa está aí nas entrelinhas. Na hora que você decidiu subir uma escada para executar um pedaço da obra, você se colocou em risco. E colocou em risco também o cliente. Porque ele talvez passe a se ver como responsável pelo acidente, né? O acidente, ele é legal depois de toda a história contada, porque toda a nossa história gera conteúdo para a vida, isso eu não tenho dúvida. E é legal quando se pode contar, parafraseando aí Cortella, né? Se a gente fez uma coisa, ou vai fazer uma coisa que pode contar, tudo bem. Então, se a gente faz uma coisa e pode contar depois, e com alegria, e como exemplo, né, por mais que tenha sido danoso aquilo um dia, é uma experiência. E essa experiência, a ideia aqui é justamente trazer essa experiência para conhecimento das pessoas. Por exemplo, se lá no início de quando lançaram o revestimento 3D não veio alguma informação, se faltou a informação por parte do assentador, se ele não se formou direito a ponto de passar a se predispor a querer fazer esse tipo de serviço também, né? Então a gente vê no Brasil muito... Aqui tem uma expressão que eu gosto, me desculpem aí, cearense, eu já estou aqui há 15 anos, mas tem coisas que ainda escapam, né? Então tem uma expressão aqui, algumas expressões aqui que eu gosto muito. Uma delas é, isso foi feito por um ureia seca. Não sei se essa expressão, ureia seca. Que é o cara que, no meu modo de ver, na minha leitura, é o cara que ele não está formado para aquilo e ele faz. Não tem muita técnica. Ele ganhou experiência fazendo e tem hora que ele vai tropeçar. E nós também. Sim. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem coisa que a gente só aprende na prática. Só aprende na prática. Tem muito aluno que me pergunta assim, professor, mas eu vou sair da faculdade sem saber isso, sem saber aquilo? Vai. Porque, como disse a professora Nora, em uma outra live, grande Nora, sou fãzaço dela, né, foi minha coordenadora na faculdade e tal. Enfim, então, como ela disse numa live, a gente não sai, a faculdade não entrega tudo. Nenhuma delas. E aí foi legal quando ela apontou isso. Nenhuma delas. Porque alguns acham que um bacharelado vai entregar tudo e um técnico muito menos, não vai entregar, não é isso. Mesmo um bacharelado não entrega tudo. Então, muita coisa que a gente aprende. Aprende gerando história, aprende fazendo, aprende desenvolvendo, aprende indo atrás. Então, quando o aluno diz assim, pô, não sei tudo, não vai saber nunca. Porque até hoje a gente aprende no meio de uma obra. Até hoje a gente aprende, né, Eduardo? Até hoje a gente aprende. Dou muito curso, né? Dou muito curso para aluno assim, que está perto de se formar ou que já se formou. Eu faço muita mentoria. Mentoria de carreira, curso de gestão de escritório. Às vezes eu faço como extensão na faculdade. E aí a galera fica muito assim, principalmente os recém-formados. E eu tenho até alguns alunos que já estão formados há alguns anos e nunca conseguiram entrar no mercado. E a galera diz assim, ai, nossa, mas eu
eu não consigo cliente, ou quando eu consigo cliente, eu tenho medo de fazer projeto e babá. Eu não sei como é aí, mas aqui os cursos não têm a obrigação de estágio. Então, muita gente fica protelando, depois que eu me formar, eu faço estágio. Não existe estágio depois de se formar, né? O nome disso é emprego. Uhum. E aí, gente, vocês perdem uma época que é preciosa, que é a época de vocês aprenderem vendo o dia a dia dentro da obra. Porque o estagiário faz tudo, né? Faz tudo. Do cafezinho, vai na obra para ver não sei o quê, vai fazer conferência, babá. E é bom quando o estágio é assim, que você tem a oportunidade de passar por todos as áreas do escritório. Porque às vezes tem escritório, não, esse estagiário só faz essa função. Então você aprende só aquilo, só apertar o parafuso. Você não aprende a ver a engrenagem mexendo, né? É bom quando você faz tudo. E aí você aprende essas coisas que você... E aí que eles entendem que tem coisas que só se aprende no dia a dia, tem coisas que só se aprende dentro de obra, tem coisas que só se aprende vivendo mesmo, não tem jeito, não dá para ter tudo, até porque a área do design interiores né? O céu é o limite pra gente, tem muitas coisas. E dependendo do que for, eu estou vendo o comentário aqui da Socorro, 2 comentários me chamaram a atenção, aí um da Thaís, não sei se a Thaís foi contemporânea minha, na EBA, né, ela me perguntou aí se eu era da confraria. Eu não sei, tinha uma confraria que a gente chamava lá na faculdade, não sei se é essa que você está falando, Thaís, acho que eu não vou poder responder. E outra da Socorro, que está dizendo que sobre as aulas, e a Socorro foi uma aluna minha numa disciplina de metodologia de projeto, e eu fazia com que eles entendessem que a história pode ser a história do outro, mas ela pode servir de fonte de entendimento para outras coisas e para outros assuntos, para outros aspectos, seja lá como for. Teve uma vez que eu estava falando da questão da metodologia para um projeto de cena, de cenário, de palco. Sim. E aí eu fui dizendo detalhes, né, contando, por exemplo, tinha passado o Rock in Rio, e aí eu peguei os exemplos de Rock in Rio, né, a influência que um estilo de banda tem para interferir num projeto de palco. Sim. E às vezes a interferência que um elemento dentro da banda gera no contexto geral. E aí eu fui contar a história do baixista, do Metallica, do Trujillo, que é fã de basquete. E aí foi tocar com o Metallica, claro, virou o novo baixista do Metallica, e ele foi com a roupa de basquete, só que num dos shows ele foi de amarelo. Putz, o palco do Metallica é preto, a banda veste preto, é tudo preto, o que destaque é para iluminação, fumaça, fogo, efeito e tal, e o cara de amarelo com o uniforme, sei lá, acho que era do Lakers. Aquilo era um ruído, ele prejudicou o projeto. Ele prejudicou, de certa forma, o projeto. Às vezes tem esse elemento que te prejudica no processo. Sim, o efeito final já não era o que tinha sido planejado, né, na cenografia. Não é o esperado. Então alguém deve ter visto depois, pô, cara, Trujillo, pô, meu irmão, de amarelo não rola. É todo mundo de preto. Tá vendo aqui no vídeo como ficou esquisito? Só você? Tu vai agora de preto. Aí ele passou aí de roupa de basquete, mas um uniforme preto. E num deles, se eu não me engano, ainda tinha logo do Metallica na camiseta. Putz, eu achei aquilo um barato. Nossa. Né? Isso mostra, né? Exatamente, isso mostra uma construção de contexto, né, que veio de um acidente. Isso pode ser sutil. Né? Eu aprendi, a gente está falando aqui dessas coisas Socorro, lembrando da história. Vou nem contar do John Bon Jovi. Fica para um outro momento. Porque nessa aula também teve o exemplo de John Bon Jovi. Mas teve, por exemplo, uma situação, né, pegando o gancho aí de sair da faculdade, putz, e agora, o que eu faço? Esse provavelmente vai ser o texto da coluna, né, o primeiro texto da coluna. O início dessa história eu vou pular porque vai estar na coluna. Mas eu peguei um projeto logo quando eu saí da faculdade, projeto grande, e eu pensei, pô, vou atrás, e tô nem aí, tô nem vendo, tem que ser artista. Se na faculdade você não aprendeu a ser artista também, pô, você perdeu tempo, você tem que aprender a ser artista. Você não estava fazendo isso direito. Exatamente. E na Belas Artes, então, que eu estudei dentro da Belas Artes, aí que você tem que ser artista mesmo. Tem casos que eu conto pro filho que ele não acredita. E aí, né, saí, terminei, pá. Aí, essa do projeto pula. Quando eu terminei esse projeto, eu não queria ficar à toa. O meu grilo
era, de repente, eu ficar ali, sabe, perdido, sem projeto, já numa sazonalidade, de um vazio. Ou não, pô, vou procurar um lugar para trabalhar com Aquela projeto. sensação de estudante recém-formado, Exatamente. né? E agora, Pô, já tinha começado benzaço, né? Já tinha, pô, emplacado um projeto. Pô, agora não vamos dar margem para o azar. Aí, agora só o Círculo de Solé que me segure. O Círculo de Solé, eu fiz aquele estágiozinho caindo da escada, né? Descendo da escada ali. Os caras no Círculo de Solé fazem isso. E aí, eu fui trabalhar numa empresa que fazia projetos exclusivos para móveis. E era tão exclusivo que eles tinham uma marcenaria com assim, uma área equivalente a uma fábrica. Mas era uma marcenaria de móveis exclusivos a ponto da gente não poder repetir determinadas características nos projetos seguintes. Cada móvel dava... você tinha 15 anos de garantia, porque eram feitos de um primor, de uma qualidade. Era como se fosse a pintura, quando o móvel era pintado, era como se fosse um carro. Recebia demãos de primer no MDF, mais a base, mais a pintura automotiva. Era sensacional aquilo. Aí eu entrei para essa empresa no meio de um monte de arquitetos. Eu era o único designer. Não e aí tinha... começa... Hã? Não tinha nenhum designer, né, no meio. Nenhum designer, só arquiteto. Você sabe que a minha primeira faculdade é desenho industrial, né? Eu fiz design de produtos. Sim, e a gente tem muita fábrica de imóveis e tal, que tem ali uma galera, tem um monte de arquiteto, um monte de design interior, não tem um design de produtos. Sim, não é uma questão de ranço, não. É porque na minha cabeça ali de jovem e de recém-formado, às vezes passava assim, não, quem tem que fazer isso sou eu, porque eu sou designer. Né? Aí, no meio da reunião, eu pensei, pô, tô entrando agora, deixa quieto. Aí, primeira reunião, olha, vamos apresentar aqui o nosso novo colega, Neandro, é designer de interiores, e beleza. Aí, devidamente apresentado, falaram de umas questões lá da empresa. Aí fui para a reunião com a supervisora. Aí a supervisora falou assim, Neandro, você vai começar ganhando X, que é igual ao dos outros colegas, mas por você ser designer, você só vai ganhar 6% de comissão. Aí, opa, não, peraí. Por eu ser designer, se você tivesse dito assim, por você estar entrando agora na empresa, tudo bem, calado, né? Ficava calado. Aí ela, mas não tem problema não. Mostra teu serviço daqui a 3 meses e a gente, quer dizer, ao longo dos 3 meses, daqui a 3 meses a gente conversa de novo, para ver se iguala o percentual. Ah, beleza. Aí eu trabalho, projeto. Aí ousei, resolvi refazer as pranchas de apresentação da empresa. Refiz, mostrei para o chefe. Porque eu não mostrei assim, né? Deixei ali na mesa e tal, para o pessoal ver mesmo. Né? Aí ele viu e disse, pô, o que é isso aqui? Mudou o formato de prancha de apresentação dos projetos da empresa? Aí eu falei, não fui eu que fiz, cara. Não vou dizer os nomes aqui, né? Enfim, fui eu que fiz, cara. Aí ele, cara, ficou bom, hein? Seguinte, eu quero que todo mundo agora faça igual ao do Neandro. Aí, putz, cara, e agora? Porque a galera ia achar que eu estava querendo aparecer. Mas nem era do jeito que eu achava que ficava melhor. Pô. A empresa não tinha que vender, então achava que daquela forma ia vender melhor, com a perspectiva em destaque, as vistas coloridas, sem cota, sem desenho técnico para a apresentação. Porque o que o cliente quer ver é o móvel, pô, pronto. A apresentação do modelo, né? Exatamente. E nessa época não tinha negócio de renderização. Era na raça. Na mão, pô. Na faculdade eu apresentava projetos em prancha 2. Denunciando a idade. Eu pulei a etapa, eu quase peguei o desenho de móvel. Agora. Eu quase peguei a etapa que a gente desenhava os... Antônio Carlos, se estiver me ouvindo, vai se dar razão, ele vai entender. É um colega de projeto. Então, eu peguei uma época depois ao desenho de modelagem dos móveis como se fosse uma peça de moda. A modelagem 1 para 1, num papel craft. É claro que isso foi bem antes de mim, né? Mas eu podia ter pego essa fase. E que era legal. Né? Então, nessa perspectiva, legal. Pois é. E dentro desse ponto de vista,
o pessoal, né, os supervisores e o dono da empresa, acharam bons e anunciaram isso numa reunião. Na reunião seguinte, anunciaram, olha, os formatos de apresentação agora serão esses. Tipo do Neandro e tal. Ele até usou uma expressão, né, botou lá em cima, opa, passados os 3 meses, a supervisora, Neandro, vamos conversar? Eu falei, e aí, e agora? É igual? Ela vai ser igual. Vai ser igual o fixo, vai ser igual o percentual. Beleza. Eu nem era um dos melhores vendedores, que eu aprendi a ser vendedor depois, porque para você ser vendedor, nós somos vendedores, inevitavelmente nós somos vendedores. A gente vende uma ideia, a gente vende um conceito, a gente vende uma coisa que não existe. Não adianta você ser o melhor designer, projetista, especificador e babá, e você não conseguir vender a sua ideia para o cliente. Isso. Chega na frente do cliente e não fala, o cliente não entende o conceito na cabeça dele. Se você não souber vender, eu digo que você faça um curso de vendas, aprendam a vender, mesmo que você não vá trabalhar numa loja como vendedor, mas isso ajuda muito a gente. E saber o que está vendendo. Então eu digo para os meus alunos, ó, se for possível fazer um curso de vendas, faça, é legal. Nessa época a gente fez um curso chamado Friedman. Era o curso Friedman de técnicas de venda. Aí era um barato. Eu morria de rir fazendo o curso, porque eu achava aquilo impraticável. Porque o cara chegava, você imagina, o cara chegava, olá, tudo bem? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Pô, nunca que eu vou chegar para o cliente e falar, olá, tudo bem? Posso lhe ajudar com o seu projeto? Putz, você é radialista. Não dá, cara. Então tinha coisas que, assim, era difícil de ser absorvido. Então a experiência vai levar. Então aprendi muito nessa empresa, com venda, com projeto, com a execução. Teve um projeto em especial que foi para uma texana. Ela tinha se mudado para o Brasil para levar a parte do que ela produzia no Texas. Ela tinha uma criação de búfalo, o gado dela era de búfalo, e ela estava vendendo as carnes de búfalo no Brasil. Começando ali no mercado local, né, Barra da Tijuca e tudo mais. E ela foi para lá, na empresa. E aí, assim, eu comecei aí, né, como eu disse, para ter esse fixo, para depois eu alçar meus voos sozinho como autônomo. E aí, grande Márcio, olha aí, rapaz, o povo só aparecendo. E aí, essa texana entrou na empresa, e aí eu fui, né? Olá, Friedman. Olá, boa noite, tudo bem? Posso falar do seu projeto? E ela, opa, esbarrei no fio. Esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto do fone. Porque eu mexo muito a mão, aí eu bato no... Eu também, eu amo um potezinho ali, que eu só falo mexendo com as mãos. Aí, eu cheguei lá, boa noite. E aí ela, hi, good evening. Aí eu, eita, me lasquei agora, porque eu entendo, mas eu não falo com fluência. Eu falei, Luiz, que era um colega de trabalho. Não tinha tradutor ainda, né? Não tinha. Aí eu falei, Luiz, por favor, sei que você fala bem, fluente em inglês, me ajuda, porque eu vou entender, mas não vou conseguir responder para ela. Aí esse cara foi, me ajudou e tal. Ela falou que era um projeto para um lavabo, um apartamento ali na Barra mesmo, num dos condomínios da Barra e tudo mais. Eu fiquei até meio triste, pô, era só um lavabo. Mas aí ela falou assim, eu preciso que você veja o lavabo para que você entenda o que eu quero, e eu queria uma cuba rosa nesse lavabo. Mas o lavabo, ele é todo branco. Eu quero móvel branco, com detalhes brancos, eu quero métopas, eu quero referências gregas no móvel, porque o revestimento de parede, que é branco e brilhante, tem essas referências, e eu quero isso no projeto. E a cuba rosa. Aí eu falei, rosa... Aqui uma cuba rosa, né? Para facilitar. Aí eu falei, rosa como? Ela, rosa exatamente da mesma cor da minha blusa. Ela falando, quero rosa da mesma cor da minha blusa. Ela estava com uma camisa rosa, de malha, pink, assim, um rosa que tomava conta do espaço. Aí eu falei, eu acho que não vai dar para fazer. Nisso vinha descendo o chefe. Leandro, pô, você esqueceu que tem aquela empresa em São Paulo que fabrica as cubas pra gente na cor que o cliente quiser? Aí eu, esqueci, realmente. Tem essa empresa. Aí eu falei, mas aí a gente precisa da sua blusa como referência. Ele falou,
Inclusive, nós vamos mandar a sua blusa para São Paulo para que eles vejam a cor. E eu assim, falei, cara, cadê essa aí? Eu não sabia não, mesmo. Ele não tinha explicado. E eu achando aquilo tudo uma imensa loucura, né? E aí ele explicou. No dia seguinte, essa mulher levou a blusa. E era legal que ela só ia à loja com 2 guarda-roupas duplex. Eram 2 caras gigantes, super discretos, porque eles eram imensos. Eles eram imensos, sempre vestidos de preto, com uma bolsa quadradinha. No alto do seu 1,69 m. 1,69 m, do lado daqueles troços, 2 metros e tanto de altura. Aí teve um dia que eu perguntei, cara, na segunda, na terceira ida deles lá, eu falei, cara, me desculpa a indiscrição, mas o que tem aí dentro? Eu faço ideia. Mas desse tamanho talvez eu não tenha visto ainda. Aí ele levantou a tampa, vamos dizer assim, da bolsa, tinha uma Uzi dentro. Eram 2 caras de 2 metros de altura, armados cada um com uma Uzi dentro de uma bolsa. Eu nunca tinha visto uma Uzi de pé, eu mal tinha visto uma arma de pé. Eu vi uma Uzi de pé. Eu achei aquilo muita loucura. Enfim, ela levou a blusa. É do Sheik, essa mulher? Hã? Era casada com o Sheik? Pô, não, ela não era casada, não era casada. Isso aí eu lembro. Também era uma senhora, né? Era uma jovem senhora também, alta, né? Não tão alta quanto os caras, mas mais alta que eu, por exemplo. Enfim, ela levou a blusa, nós mandamos para São Paulo. Adele, a blusa veio dentro da cuba, dentro de uma caixa. Quando nós tiramos a cuba de dentro da caixa com a blusa dentro, era como se a blusa fizesse parte da cuba. Eu nunca vi aquilo na minha vida, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Perfeito. Era exatamente a mesma cor. E aí, beleza, nós pegamos a cuba. A cuba, na época, custou quase 3 mil reais. Nós levamos a cuba e ela achou baratíssimo, né? E aí, móvel pronto, tudo pronto, lavabo pronto. Lá vou eu para o apartamento dela para ver a instalação da cuba. Instalou a cuba. É o meu ou o seu? Não, né? Tem um rapaz que passa aqui sempre que eu abro uma live. Ele passa, deve ter feito uns 10 furos no cano de escape da moto dele só para passar aqui fazendo barulho. Aí, instalada a cuba, aí eu pensei assim, legal vai ser na hora que acender a luz, porque é tudo branco e brilhante. A cerâmica polidíssima, né? Ali, a luz era amarela. A luz quente. Amarela, quente. Mudou a cor da cuba. Não, aí que tá. O efeito, quando a luz, tinha um ponto de luz exatamente sobre a cuba. Quando a luz incidiu na cuba, o efeito visual do rosa, lilás, sabe? Aquela variação de rosa pelas paredes. Paredes brancas. Ficou lindo aquilo. Aí eu falei, caramba, lindo. Aí ela, odiei. Aí eu, como assim? I hated. Aí eu, não pode. Ela queria branco. Todo. Hã? Ela queria branco. Aí ela virou, não, eu prefiro a transparente, a de vidro. Eu falei, não. Você não vai fazer isso comigo, não. Porque o negócio do jeito que ficou, cara. Eu tirei, eu não deixei ninguém mexer. Depois de instalada, eu fotografei. E na época eu fotografava com a Mavica. Você sabe o que é uma Mavica? Que era aquela... Sabe? A Mavica era uma máquina digital da Sony que você botava disquete. Então, era assim... Não, eu sou de 87. De quando? Disquete muito pouco. Ih, é mesmo. Eu sou de 74, eu vi muita coisa. Fotografei com analógica, digital dos primórdios, enfim. Nessa época, né, era tipo, final dos anos 90, meu sogro tinha trazido essa máquina do Japão, aí eu pedi para ele emprestado para fotografar coisas, projetos e tudo mais. Aí eu levei, né, já preparado, porque aquilo ia ficar na minha cabeça lindo e maravilhoso, eu tinha que ter uma foto daquilo. Aí fotografei, tiraram, aí depois ela pediu para instalar em color de vidro, eu fotografei também, mostrei para ela os efeitos na foto, então não teve jeito. Ela deixou uma cuba de, na época, R$200, R$150,
por aquela que ficou sensacional com efeito. Um efeito incrível, mas não era o efeito que ela queria. Não era o efeito que ela queria. Ela queria cor. Não sabia onde, decidiu pelo lavabo. Ela talvez não tenha imaginado que aquele efeito rosa ia espalhar pelo lavabo. E aí eu fiquei ali, né, pensando naquilo. Hoje, por exemplo, a gente tem como gerar esse efeito no projeto já. Numa renderização, você já tem como fazer uma simulação. Essa possibilidade de projetar os efeitos, inclusive, da iluminação, muito mais... Isso. Então, quem é, vamos dizer assim, pré-90 e pós-90, viveu momentos diferentes do projetar. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. O Solano falou assim, se fazia na mão. Estava falando na época da faculdade. Eu, apesar de ser, né, a minha graduação de produtos foi em 2007, mas interiores foi em 2010 que eu entrei. Mas aqui, todas as duas instituições federais, todas as disciplinas de desenho são feitas à mão. A gente não faz, a gente paga a disciplina de representação, 3D. Você vê, na época do meu curso de desenho industrial, eu paguei 8 disciplinas de desenho. Fazer desenho nas costas já, né? E depois na de interiores também, porque a carga era diferente, eu fiz também. E eu tenho esse hábito até hoje, né? Lá no escritório todo mundo tem ódio, porque a maior parte dos estagiários ou de quem trabalha lá veio de uma graduação na particular, e eles lá passam direto para a parte de computação, né? E aí eu digo, não, aqui, ó, na prancheta, vamos lá, senta aqui todo mundo do meu lado e tal. E aí eu tenho um hábito de fazer todo o estudo do projeto no papel. E aí depois, e às vezes eu chego assim, eu passo muito fora batendo perna, né? Em obra e tal. E às vezes a menina manda mensagem, a gente tá precisando de você aqui que a gente não tá encontrando a solução. Aí quando eu chego, tá todo mundo no computador. Diz, vocês estão fazendo o que no computador? Vamos pra cá, que aqui vocês encontram. Quer ver que vocês vão achar a solução? E daí, assim, a gente consegue fazer, mas a gente não tem, por exemplo, alguns efeitos de luz. Quando se fazia representação 3D na mão, você não consegue isso tão fielmente. Eu estou fazendo um projeto agora recentemente, até por isso que eu dei uma abandonada, entre aspas, no nosso projeto. Essa semana foi bem corrida, mas eu estou fazendo um projeto para uma associação aqui, que é a Abrace, a Associação Brasileira. Eles produzem óleo à base de canabidiol. É a única instituição no Brasil autorizada a plantação e tal. E todo o projeto, todo o conceito do projeto da nova sede tem biofilia, iluminação. E aí a gente queria que algumas salas, a luz, o prédio ela é bem de frente para o pôr do sol. Então, depois do meio-dia, a fachada ela tem uma incidência solar muito grande. Tanto é que a arquiteta criou umas estruturas na frente, umas membranas para diminuir. Mas em algumas salas que podia ter a incidência solar, a gente queria que esse sol entrasse e criasse um efeito que ficasse bacana, que tivesse a ver com essa história de natureza. E aí, toma a renda em 3D, né? Põe o sol para cá, bota aí o norte do prédio onde é que vai aí a latitude e a longitude, faz bem direitinho, a mancha solar vem pro lado de cá, e se a piscina for desse jeito, e a sala de reuniões ficou incrível, algumas salas têm a projeção, ficou muito legal. Mas foi o primeiro projeto que eu fiz, que a gente precisou tanto do 3D, para ter esse estudo da questão da incidência de sol. Então, aqui a gente tem consciência que na mão também não dá para fazer. É muito bom para fazer umas coisas, mas para outras coisas não supre. Então, aí a gente usa um pouquinho das duas técnicas, né? Tem que cada um no seu momento. E esse hábito, né, de desenhar à mão antes, a gente que é de um outro momento de formação, a gente carrega até hoje. Eu não consigo me livrar do desenho. Me livrar no mau sentido, inclusive. Eu nem quero. Né? Eu não quero. Eu quero ser refém, sim, do desenho à mão no início do projeto. Porque isso pode salvar a gente em determinado momento. Em situações de obra, né, eu já passei por uma situação onde o cliente, dentro da loja dele, ele não entendia. Ele olhava o projeto, ele não entendia como aquilo ia se encaixar dentro daquele espaço vazio. E assim, tinha umas partes meio quebradas, revestimento arrancado, tinha uns trechos de reboco e tal, e ele não conseguia visualizar aquilo. Eu peguei um caco de gesso e fui desenhando a planta dentro do espaço.
Aí quando, por exemplo, tinha um balcão, o balcão de atendimento. Então desenhei em planta, vamos dizer assim, no piso, e subi, medi a altura na parede, aí ia fazendo a mímica, né? Ó, aqui vai estar a superfície do balcão, aí vira pra cá, aí, cara, agora eu tô ligado, agora eu tô vendo, né? E isso foi ao longo da obra, porque aí tive o primeiro contato com o eletricista que hoje trabalha comigo até hoje, um salve para o Trovão, acho que ele não está aí, né? Grande eletricista, um parceiraço nos meus projetos e tal. E é um cara que chega uma hora que ele mesmo pede um desenho aqui, para eu entender o que você está pensando para isso aqui, porque eu entendi que aqui acaba que não vai, né, do jeito que eu estava pensando, não vai dar certo. Tal. E é legal esse estar junto e desenhar na parede, né, no chão da obra. A gente precisa, pô. Tem situações onde isso vai acontecer. Né? É verdade. Falei, Márcio, o velho e o novo se somam. Um precisa do outro numa parceria que se completa. Perfeito. É isso aí. Você sabe, eu passei por uma situação contando causos de obra. Esse aí dará boa para ir para a revista. Só no salário vai acabar, mas eu vou tentar contar bem rapidinho. A Casa Cor de 2018, aqui em João Pessoa, aconteceu no Hotel Tambaú. Não sei se você conhece o Hotel Tambaú. Um hotel redondo. Ele é símbolo da arquitetura no Nordeste. É um hotel redondo, só que a metade dele fica na areia e a outra metade fica no mar. É lindíssimo e é um ponto turístico. Todo mundo de João Pessoa não é um hotel, se eu não me engano, na década de 50. Enfim, e ele a estrutura, os pilares não são, ele não é redondo assim como um estádio, tipo um pneu. Ele é inclinado também para dentro. Então, como se fosse uma seção de cone. Como se fosse cone, isso mesmo. Perfeito. Só que aí a gente só veio entender quando o hotel ele tem um museuzinho que mostra as fotos da construção. Então a gente viu como funcionavam as amarras dos pilares e das vigas. Então ele tem uma estrutura bem diferente, bem peculiar. O meu espaço era os banheiros, os lavabos de uma boate que ia voltar a funcionar. Então essa boate ela precisava, e os banheiros precisavam ser totalmente funcionais. Precisava ser acessível, porque faz parte da nova norma da Casa Cor. Tá. Todo mundo começou lá a quebrar esse espaço, estava fechado há mais de 20 anos, que há 20 anos atrás existia uma boate, na época que meus pais namoravam. Existia essa boate lá que era bem famosa aqui, estava fechada há 20 anos esse espaço. Então, quando a gente entrou, breu, né? Parecia que tinha um espírito lá da gente. Pensa num lugar aterrorizante. E aí trouxeram umas luminárias assim de aqueles refletores de estádio, um negócio bem... Porque o hotel inteiro era aquele percurso inteiro, tudo no escuro. E a estrutura inteira não tem janelas. Então, você percorre ali, dá a volta no hotel todo sem janela. A única luz que tinha era da entradinha, né? E aí, bom, começaram a quebrar lá as estruturas que tinham internas e tal. E a gente foi marcar o meu espaço, né? Cada espaço, como é Casa Cor, cada um vem, marca o seu espaço, vem, marca o seu espaço. O que a gente não contava, quando quebrou o que tinha no meu, é que no meu espaço, onde estava especificado o banheiro acessível, tinha uma viga dessas. Só que lembra, as vigas lá não eram assim. As vigas não, o pilar. Não era reto, ele era inclinado. Ele começava mais ou menos aqui da cabeça do cadeirante, de quem estivesse sentado, e ia, né? Acabou com o banheiro. Foi desespero. Eu não podia aumentar o espaço para lá, porque invadiu o espaço da coleguinha do lado. Não podia diminuir os outros dois, porque iam deixar de ser acessíveis. Ó, loucura. E aí aquele desespero, bota a planta no AutoCAD, e aí tá em ângulo, porque ele é redondo, tudo era angulado. Mede aqui, chegava lá, não dava, media, faltava 10 centímetros, faltava 15. O meu engenheiro, não é possível, eu vou rasgar meu diploma, porque eu só faço construção, obra com construtora, com engenheiro. Tiago já está comigo há muitos anos. E Tiago é uma pessoa assim, o mundo se acalme, não se preocupe, vai dar certo. Ele é essa pessoa. E nesse dia eu vi ele desesperado. Eu vou rasgar meu diploma. Resultado. Depois de tanta gente tentar e nada sair, não se achar solução nenhuma, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar no piso. E a gente pegou os tijolos que estavam lá, e a gente desenhou, a Larissa está aí, Larissa é coordenadora do curso, Larissa estava comigo nessa época da Casa Cor, e a gente desenhou no piso, fez a sequência dos tijolos, um de ladinho do outro,
E aí foi puxando mais para a direita, mais para a esquerda, abre o ângulo, mede aqui, vê se dá para passar uma cadeira de rodas, passa. E foi assim, a gente foi fazendo lá, na hora, em loco. E a solução para o banheiro acessível foi a parede que ficava do lado, cara, ela ainda aí, ela sabe que eu passei. Agora a gente ri, mas na época eu sei quanto que eu me desesperei. E aí a parede que dividia o banheiro acessível do banheiro feminino, ela ficava assim, uns 10 centímetros do pilar, da viga, do pilar. Só falo viga, do pilar. E aí o que a gente fez? A gente construiu uma parede dupla, vai cair com 30 segundos. Fez essa parede bem grossa, ou seja, o pilar ficou dentro da parede, então quem entrasse no espaço não via viga nem do lado nem do outro. A gente deslocou o banheiro acessível um pouco para a esquerda. O masculino, que tinha menos fluxo, a gente deixou sem cabine, só o mictório e o vaso sanitário, e o feminino a gente aumentou e colocou 2 cabines. E aí resolveu o problema. Mas a gente só conseguiu desenhando no piso com os tijolinhos. Consegue Quem é dizer? Jarvis? Tô sim. Isso é uma brincadeira que a gente faz no meio dos colecionadores. É porque, assim, eu faço parte de um grupo de amigos, colecionadores e tal, e assim, desde quando saiu o Homem de Ferro, Vingadores e tal, que a gente tem essa brincadeira aí de dizer que eu pareço com o Tony Stark, entendeu? Quando eu tava de barba... Tá sabendo aí dessa história, é? Quando eu tava de barba, eu usava um cavanhaque parecido. Aí é outra história. Acho que tudo tem que ter uma história legal. E aí, eu tava nessa revistaria com esses amigos, e aí chegou uma hora que entrou um menino, e ele olhou pra minha cara, eu tava em pé, esperando alguém chegar, não lembro exatamente como foi, mas eu percebi que tinha alguém me olhando, era um menino do meu lado. O menino devia ter uns 7 anos de idade, 6 mais ou menos. E o pai estava do lado, distraído, procurando uma revista, alguma coisa assim, e o menino, percebi que tinha alguém me olhando, quando eu olhei era um menino. E ele puxou o pai e virou pro pai e falou: pai, é o Tony Stark. Aí eu só usava um cavanhaque, né? Usava um cavanhaque. Não era no mesmo formato do cavanhaque do Tony Stark. Aí eu resolvi adotar mesmo a característica, né? E fiz a barba, como a do Tony Stark. E me mantive assim por um bom tempo. Assumi o personagem, exatamente. E aí a galera brincava, né? Os alunos, os amigos e tal. E ficou assim até que eu tirei, né? Falei, legal, ó, queria ser confundida com a Mulher Maravilha. Eu também queria. É ótimo. No máximo, eu sou confundida com a minha irmã gêmea. No máximo eu chego. É ótimo, é uma brincadeira, coisa, né? E aí essa coisa foi, meu filho é louco pelo Homem-Aranha. Aí chegou uma hora nos filmes, juntou, né, o Homem-Aranha com o Homem de Ferro, aquela coisa, e aquela relação legal de pai e filho do Homem de Ferro com o Homem-Aranha. Foi muito legal para nós, inclusive, enquanto família, né, eu e meu filho, foi um barato. Massa. Ah, eu adoro todos os filmes, Marvel, DC Comics, adoro, amo. Não coleciono nenhum, o máximo que eu coleciono é canecas das viagens. Nada de bonecos. Mas até eu estava falando com o Rodrigo, as histórias gerando projetos, né, alimentando conteúdo. Eu acho que é isso, história alimenta conteúdo para a vida, né? Então eu tava naquela brincadeira com o Rodrigo, do DeLorean e tal, né? Sim. Aí eu vi que ele tinha uma coleção de alguns bonecos. Tem gente que não gosta que chame de boneco, gosta que chame de action figure e tal, mas enfim. Então, action figures, figuras de ação, né? Tem gente que se incomoda porque diz que não é brinquedo, não pode se chamar de boneco. É brinquedo para quem já é marmanjo. Não deixa de ser, né? São brinquedos que não são tão simples, tão baratos, tão comerciais, enfim, mas são brinquedos. Então, naquela brincadeira, eu vi que ele tinha uma coleção. E aí a gente conversou depois da gravação daquele story, lá daquela cena. Sim. E aí eu falei, cara, eu vi que você colecionou umas coisas. Ele, eu coleciono DVDs e tudo mais, DVDs de filmes e séries. Sim. E aí sempre que tem um item, como um boneco, um veículo, alguma coisa assim, eu compro e deixo junto.
Legal pra caramba. E aí, até para isso, precisa de um projeto. Aí eu pensei, cara, aí falei com ele, cara, o que você acha da gente fazer uma live que trate da iluminação para arte e para colecionismo? Aí ele topou a ideia. Então, se vocês acharem, vocês estão aí participando, se acharem legal, né, esse tema aí para uma live, já coloca aí nos comentários para ajudar a gente também, saber se vocês curtem. É muito legal quando o cliente, quando a gente pega um projeto que o cliente tem coleção. Eu até acho que numa live com a Pamela, comentei, eu tive um cliente que a esposa dele colecionava, sabe aqueles pratos de cerâmica da viagem? Sim. Eles tinham vários, só que ele tinha ódio. Por quê? Na casa que eles moravam, o único local disponível na casa para se guardar, para se expor os pratos, era no corredor. E aí, volta e meia, ele batia num prato e era uma novela e bababá, isso era motivo de briga dentro de casa, enfim, ele tinha ódio desses pratos. Depois, acho que eles se mudaram para o apartamento, acho que com 50 anos de casado, eles já são um casal idoso. E aí, quando eles compraram esse apartamento, né, eles tinham 5 filhos, os filhos já tudo grande, tudo casado e tal, compraram um apartamento, e ela, pela primeira vez, pôde fazer a casa do jeito que ela queria. Ela estava assim no céu, era o parque de diversões, era ela. E ela até falava assim, eu não vejo a hora de me mudar, porque ela morava muro com a sogra, tinha um portão no final da casa, assim, que dava para a casa da sogra. Ela disse, 50 anos de casada, ele nunca tomou café da manhã e jantou aqui em casa, é sempre na casa da mãe. 50 anos, não sei o quê. E eu já, pelo pouco que eu conversei com ela, já vi que as duas tinham altos atritos, altas tretas. Eu fazendo a egípcia, né? Porque a gente conta ali na casa do povo, a gente escuta umas coisas. E aí, enfim, foi feito esse projeto. E era uma coisa que eu percebia que ela amava. Ele tinha ranço e ela amava, assim, uma coisa que ela amava de verdade. Eu disse, bom, vamos ter que inserir esse negócio. E a casa não era uma coisa que ele fazia muita questão, mas ela sim. Então, eu disse, não, vamos botar um lugar e tentar trazer esse carinho para ele também. E aí a gente criou um aparelho que estava super distribuída, fez uma iluminação e tal. E ele gostou de uma forma que uma vez eu encontrei com eles, acho que foi no supermercado, não lembro exatamente. E aí ela falou, lembrei, eles tiveram um problema, fizeram uma viagem, passaram 40 dias na Europa e estourou o encanamento do chuveirinho do banheiro, inundou o apartamento, inundou os móveis, entrou água no poço do elevador, tiveram que trocar o elevador do prédio, foi um maior BO. E aí ela me ligou, porque ela queria o contato da loja dos móveis, da fábrica, para fazer umas trocas, aí ela, Adélia, inclusive tinha trazido um monte de prato de viagem, porque eles fizeram, tipo, um mochilão para senhores de idade na Europa, que passaram 40 dias lá, foram para vários países, eles se divertem muito viajando, eles gostam, os dois, e foram só os dois, né? E aí ela disse, você não sabe, Joca agora é o primeiro que corre para comprar um prato. Eu achei tão engraçado. Ele agora, o negócio dele é compra, ele tem coleção de Fusca e de carros antigos, então ele já tinha uma veia ali de colecionador. E aí, depois que ele viu os pratos no lugar que ele gostava, que ele achava bonito, ela disse, todo mundo que chega aqui em casa, a primeira coisa que ele faz é arrastar e mostrar a parede que você fez. E ela disse, enquanto a gente não completar essa parede, Joca não quer parar de viajar. E aí, quando foi esses dias, eu encontrei com ele no supermercado, aí ela disse, olha, terminamos a parede, a gente já tem que arrumar uma outra. Eu disse, meu Deus. Manchou o apartamento todo de prato. Quem me dera estar viajando tanto assim a ponto de poder encher um apartamento de prato, né? Mas foi muito legal, porque era uma coisa que ele tinha muita raiva. Ele odiava. Por mim, eu quebrava tudo no chão. Sabe casamento grego? Pá! Não faça isso, a gente vai dar um jeito. E deu, de uma forma que aquilo ali transformou para ele, né? Mudou aquele sentimento ruim, aquele gatilho que ele tinha, que não era um sentimento muito bom, mudou para uma sensação boa. Foi legal. Mas de repente, era que a predisposição ele já tinha para curtir coisas de referência antigas. Você tem carro antigo, né? Se ele tem
já predisposição para o colecionismo, Sim. de repente ele só não curtiu como estava, onde estava e da forma que Ele estava. não se modificava, e era uma circulação, um corredor da casa que não tinha lâmpada, não tinha iluminação, e era um corredor estreito, casa muito antiga, acho que a casa devia ser da década de 40, era uma casa muito antiga. E era péssimo, realmente. Você olhava assim, era estranho você passar. E aí tinha uns quadros perto, tinha uns santos, era uma coisa, era um espaço que não era legal. Então, mas eu via, disse, nossa, essas peças aqui, ela tinha umas santas que ela trazia também das viagens, talhada na madeira, umas coisas lindas, mas aquilo tudo ali junto, parecia um mausoléu, não era legal. E aí a gente conseguiu colocar cada um no seu espaço, criar ambientes legais, foi muito bom o resultado, gostei bastante. E a gente precisa se apropriar disso, né? A gente precisa, aqui até o Sétimos, um abraço, Sétimo. Fizemos um projeto juntos, inclusive, com a empresa, bacana. Ele já está apontando aqui exatamente o que eu ia dizer, né? Ele coloca aqui, essa é a função do designer, inspirar os moradores a gostar do seu lar, querer sempre melhorar o ambiente, né? Então, eu acho que essas histórias, né, a gente está juntando agora os causos que a gente pode contar com os causos que podem vir dos clientes depois desse momento que a gente está passando, inclusive. As pessoas vão ter histórias para contar, histórias que vão sair de dentro dos armários. Então, de repente, a pessoa está ali fazendo uma limpeza, uma faxina, se organizando, melhorando a casa, e aí vai brotar um monte de lembrança. E, de repente, essas lembranças vão passar a estar não mais dentro de uma gaveta, num armário, mas numa prateleira, numa estante. Então, as pessoas vão começar a entender o valor que tem isso. Se eu, como profissional, eu jogo isso fora, deixo de lado, eu não estou contribuindo. Então, o profissional tem que fazer como você fez, absorver aquilo. Massa, vamos tornar isso legal. Eu posso achar horrível uma coleção de pratos. Por que prato? Aí eu começo a ouvir a história sobre aquilo. Ó, aquilo ali foi uma viagem que a gente fez. Eu corri para pegar o prato porque eu achava que só tinha um. E aí eu corri, na hora que eu corri eu caí. Meu marido me chamou de louca e não sei o que e tal. Tem todo um contexto. Você está carregando aquilo ali. E aí você, como profissional, se absorve aquilo e entende a importância daquilo que está na parede. Eu tenho uma amiga que ela coleciona pratos. E ela um dia me disse, Leandro, não me importa como isso está aqui. O que importa é que estejam aqui. Porque são os registros, justamente, das viagens, né? Sim. E chega uma hora... Diga. A Ana está aqui em casa. Aqui, a minha casa, eu moro faz um ano na casa da minha avó. Eu vim para cá para passar esse tempo, né? Porque, enfim, ia fazer um mestrado fora e aí veio esse negócio da pandemia, parou, estou aqui. Então, todo mundo trancado dentro de casa, né? Casa de vó é repleta de referências, memórias. Minha infância foi toda aqui. Aqui tem um jardim lindo, enorme. Deixa eu virar aqui para você dar uma olhada. Ó. Olha aí. Uma maravilha. Aqui virou minha mesa de trabalho. Né? Eu tenho um home office no meu quarto, mas assim, porque eu ia para o escritório, às vezes trazia alguma coisa à noite, tinha minha mesa. Mas agora, presa aqui, eu estou com esse jardim aqui, lindo, maravilhoso, gigante, eu vou ficar trabalhando em frente a uma parede para quê? Né? Vim para cá. Pois é. E aí, enfim, eu tenho, atrás aqui de casa, tem um apartamento que mora minha tia. Aqui mora todo mundo encangado na família, todo mundo grudado. Minha avó tem 7 filhos, a maioria mora aqui perto, a pé na casa de todo mundo. E aí minha avó disse, bom, minha tia ficou presa na França, ela viajou com o marido e as 2 crianças. O marido é francês, ficaram presos lá, por conta da pandemia, né? Estão para vir dia 30. E a casa deles, minha tia morou muitos anos no sul da França, ia muito no Marrocos. Então, a referência, o que ela gosta de estética é isso. Então, a casa, eu até compartilhei com a Tanara me deu uma ajuda nesse projeto, a casa era toda laranja. Parede, teto, inteira. E muito desenho na parede, porque o marido dela é muito artístico, as crianças também são. Mas era assim, uma casa cheia de referências, cheia de peças, cheia de obras, cheia da memória da família, mas nada foi muito bem organizada. Então, ficava meio confuso ali. E aí minha avó virginiana, né? A rainha da organização. Vou pintar lá o apartamento para deixar tudo organizado para eles chegarem. Bom, é a minha chance, né? A minha deixa. Fui lá, fiz o projeto. Eu digo, eles gostam de cor? Vamos botar cor.
É porque para quem tem uma casa toda laranja, inclusive toda no laranja, teto, até o teto. Até o teto. Mostrei a Tanara. Parece muito com aquelas casas, aquelas cabanas marroquinas. Muita Aham. cor, muito artesanato, muito crochê, muito. Vamos organizar essa bagaça. E aí, depois que a gente tirou as coisas, então hoje tem parede laranja, tem parede azul, tem parede amarela, tá? Mas ficou bem legal o resultado. E aí já estou passando, eu fazendo o diário de bordo com a Tanara todo dia aqui nessa pintura. A Ana está lá em cima pintando, né? Porque ela entra por trás, né? Para não ter contato com a gente. E aí, quando a gente foi retirar as coisas, eu encontrei o que eu encontrei de peça nessa casa. Deixa eu sair daqui que eu vim para o carregador. O que eu encontrei de peça nessa casa que estava guardada, que não tinha onde colocar, tinha umas cabeças que eu acho que ela trouxe de algum país na África, que eu não sei qual é. Mas são as cabeças indígenas esculpidas na madeira. Para colocar assim, desse tamanho mais ou menos. Tem duas, assim, o pazinho. Tem 2 arcos indígenas, coisa mais linda do mundo. Tem telas que as crianças faziam, ela dava aqueles quadrinhos, aquelas telinhas pequenininhas para as crianças pintarem. Então tem obra de arte de Nina que fez com 2 anos, tem Joaquim com 5, tudo azulzinho, tudo rosa. São as memórias da família. Então, eu juntei tudo que tinha de peça da casa, tinha desenho na parede, tinha coisa que a gente estava desenhada, que eu tirei para botar na moldura, porque saiu da parede, mas eu vou dar um jeito de reapropriar essa memória, né? E aí a gente juntou tudo e tinha, assim, um volume de coisas que a gente podia aproveitar, coisa que estava escondida, que estava numa prateleira, assim. Você imagina essa sua prateleira aí que está cheia de coisa. Imagina que aí tivesse tela guardada, coisas que poderiam estar expostas, lindíssimas, que contam a história da família. Muitas vezes eles queriam ter, mas não sabia como. Aí, bom, pano para manga, né? Um design interiores que adora cor, um cliente que ama cor, que não tem problema em ter cores, né? Eles amam planta, amam vegetação, tem muita planta em casa. Aí nossa, tá sendo muito divertido. Eu e a Tanara aqui trocando figurinha. Imagina. A Tanara já eu queria estar aí ajudando a fazer essa produção. Então, tá sendo muito legal. Eu disse, a gente precisa cuidar do espaço. Eu acho que muita gente vai perceber, agora, nesse momento pós-pandemia, pós-pandemia, que nem sempre morar numa casa significa morar num lar. Sim. Lá é aquele lugar que tem a sua personalidade, tem o seu reflexo, tem as suas memórias, tem os seus gostos. É aquele lugar que você chega e tem aquele conforto na alma. E diga, aqui é onde todos os meus estresses do trabalho. Eu vi uma mensagem, uma bênção do Papa, pouco antes da Páscoa, acho que foi antes da Páscoa. E ele falou isso. Estar preso em casa não deveria ser motivo que gerasse tanto estresse. E ele falou, vocês precisam começar a pensar na casa que vocês moram, na sua família, na saúde e no bem-estar. E é bem isso, e muitas vezes a gente falava isso, as pessoas sempre consideram o design interiores, artes. Eu falei isso no vídeo, minha amiga foi tocar violino para minha mãe no Dia das Mães. Quantos se falava que os artistas eram vagabundos, que faziam coisas que não tinham, né? Ator, cantor, músico, design interiores. Para que eu vou contratar um design interiores? Para fazer a decoração da minha casa? Não. E aí agora as pessoas trancadas dentro de casa começaram a perceber o quanto todo mundo aqui está vivendo sem ir para shopping, mas ninguém está vivendo sem escutar uma música, sem assistir um Netflix, sem assistir um filme, sem assistir uma live de um cantor. Então, a gente está vendo quantas artes é importante, o quanto o design interiores residencial é importante, é vida, né? Eu conheço várias pessoas, todos os meus amigos estão dizendo que estão super estressados, trancados em casa. Eu não estou sentindo nada. Um jardim desse, quem é que fica estressado? Você tem de manhã esse vou tomar sol. Eu tenho consciência plena do meu privilégio, né? Acordo de manhã, vou tomar sol, vou mexer nas plantas, ali atrás está uma hortinha, não sei o quê. Então, eu tenho essa consciência. Mas isso está me servindo também muito como comparativo, para entender que o meu cliente também precisa disso. Muito embora eu trabalhe muito mais com comercial, mas eu já fiz muito exemplo. Mas entender isso, de que as pessoas... como que eu, estando num ambiente tão agradável, não estou sentindo coisas que a coisa no apartamento está sentindo. Não é mera coincidência, é porque o espaço daqui propicia isso. Eu tenho um
um espaço muito mais agradável, né? Então, cores dentro de casa, cheiros, ter suas coleções, ter seu espaço que você gosta. Isso é extremamente importante. Né? Triste a pessoa que hoje está vendo que preparou uma casa que não é para ela. Nossa, quem nunca preparou ainda vai lá, né? Agora, quem tem a consciência de que, nossa, gastei um dinheirão, preparei e não consigo ficar aqui dentro. Porque tem gente que pede o projeto, é aquele projeto que é para um eu simbólico, não é o eu real, né? Então, a pessoa que preparou para o eu que não é o real, está sofrendo agora. Né? Eu preparei aqui, né, na hora que virou a câmera aqui, vocês viram um pedacinho da minha bagunça. Porque eu estou dividindo agora o espaço que eu preparei para trabalhar, que é dentro do quarto de hóspede. Eu não queria, eu decidi não ter o escritório em casa, porque eu estava com um volume muito grande de trabalho, estava virando, trazendo trabalho para casa, projetando até de madrugada, preparando aula até de madrugada e tal. Então eu desfiz. Quando você não tem essa estrutura, você sai do trabalho, né? Exatamente. Aí eu preparei um quarto, assim, um senhor quarto, confortável para os meus pais, né, para quando eles viessem. Aí aproveitei um móvel que eu tinha tirado de outro cômodo, aí botei uma televisão pequena, minha mãe não gosta de televisão grande. Aí fui mesclando, porque eles só vêm uma vez por ano. Então eu mesclei o que é nosso com conforto para eles. Aí organizei, arrumei, botei uns móveis de qualidade e tal. Aí quando eu preparei o cantinho, eu pensei, cara, vai chegar uma hora que eu vou estar trabalhando, eu vou estar olhando minhas coisas, né, eu vou estar me distraindo, que eu gosto quando a casa me absorve, sabe? Me detém o olhar, eu quero que a casa me gere prazer de estar nela. Não só eu, minha mulher, meu filho. Então todo mundo, o grande barato é todo mundo estar bem, né, dentro de casa. E aí eu preparei o cantinho de trabalho do jeito que eu gosto de trabalhar, olhando algumas peças na minha coleção, meus livros, alguns livros, outros ficam guardados no armário. Aí eu pensei, vai ter uma live, vou preparar um plano de fundo. Aí eu reorganizei a estante, com um pouquinho de bagunça mesmo, porque esse sou eu que estuda, esse sou eu que dá aula, sou eu que projeta, sou eu que coleciono, sou eu que gosto de filme. Enquanto tá trabalhando, né? Pois é, e aí você tá aqui, dá uma parada, uma relaxada, e você olha uma coisa que te remete a um momento da tua própria história. E aí que você lembra, né, de um caos. Aí eu mudo uma coisa, pego outra, né? Preparei um móvel aqui que é um grande armário. Na lateral dele tem um gaveteiro, acho que esse enquadramento não pega, mas preparei, ele tem umas estantes, e eu botei só brinquedos dos anos 80, como se fosse uma estante, mostrando essas referências de anos 80. Aí eu tô ali, eu vejo um brinquedo e tal, lembro de uma coisa ou outra. Eu acho que esse é o grande barato de você envolver a história. A história de vida, pô. Se foi bom, se foi ruim, é um registro, você aprendeu. Assim como um caos de um projeto. Se ele foi um acidente, você aprendeu. Você aprendeu que tem que ter cuidado, você aprendeu que tem que se basear em normas. Eu digo alunos, a gente não é Jesus Cristo encarnado na Terra. A gente Exatamente. Erra, a gente tem que entender que a gente erra e a gente tem que entender que a gente precisa ter a ética e a responsabilidade de reparar os nossos erros, né? E às vezes ficam umas histórias engraçadas aqui, outra ali, né? Eu não tenho o menor grilo de falar dos meus erros de projeto. Acho que isso faz parte. Pô, se errou. Tá. Eu me lembro com quem eu estava falando, nessas lives aí de iluminação e tal, eu conversando com alguém, não lembro quem foi. E aí teve um projeto que eu fiz uma vitrine para uma loja e tinha os pontos, né, de luz que iam iluminar os produtos na vitrine. Aí eu botei no projeto alinhado, todos centrais, prateleiras de vidro, e eu não me toquei do que ia para a vitrine. Na verdade, eu me toquei porque era para uma papelaria, e na minha cabeça ia ser uma exposição mais rarefeita, onde a luz ia passar pelas prateleiras e tal. Pô, montou a vitrine, um monte de urso de pelúcia. Não era nem que, mas tinha ursos de pelúcia. Aí na hora que expunha os ursos de pelúcia no meio, o que estava embaixo ninguém via mais, por conta das sombras. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, tem que refazer. Aí eu conversei com o cliente, falei, olha,
Eu negocio com a empresa que fez a vitrine, né, era uma empresa de modulado, né, porque a vitrine ficava resguardada, estava dentro, estava protegido. Olha, eu pago pelo tampo que vai ser retirado, trocado para nova instalação das luminárias e tudo mais. Aí a pessoa falou, não se incomode. Não é isso que vai fazer diferença para nós. Certeza? Certeza. Então, aí eles mesmos já reorganizavam a vitrine de modo que a luz vazasse mais pelas prateleiras. Mas isso tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser acordado. Não pode simplesmente, errei aqui, caramba, vou sair de fininho. Não. Né? Não. Eu tive um caso de obra, de erro de obra, de projeto. Nossa, foi logo quando eu comecei. O início da minha carreira foi com móveis projetados. Eu trabalhei em fábrica de móveis projetados. Então, detalhamento de móveis também, eu comecei porque quando eu fiz desenho industrial, né? Eu fazia o curso de design de interiores, mas já trabalhava em loja. E aí, bom, eu tive uma professora que dizia assim, sempre escutem quem trabalha nas obras. Porque às vezes o pessoal se forma, bota ali salto alto, eu sou design de interiores, quem faz acontece sou eu. E aí eu fui trabalhar com... como era o nome dele? Esqueci, não vou lembrar. Esse senhor que já trabalhava na fábrica há muito tempo, era marceneiro, né? E eu fui fazer um projeto, por coincidência, era de um amigo do meu pai. Ele chegou na empresa para fazer o orçamento, e por coincidência era ele, né? Fechou lá e tal. Meu pai é auditor fiscal, ele trabalhava lá, e meu pai disse, não, é bom, a gente já faz só propaganda lá dentro, não sei o quê. Primeiro projeto, o apartamento, a parede do quarto era um home office. Ela não ficava assim, 90 graus. Ela abria um pouquinho o ângulo. E aí eu fui medir a parede daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Eu nem dava, não era tão visível, mas eu tinha notado que tinha um ângulo lá. Meti lá a mesa, eles aprovaram, a gente pensou em todos os detalhes de tamanho deles, tinha os equipamentos para guardar, ela queria tudo guardadinho no seu lugar e tal, tudo encaixadinho, a gente fez todo um levantamento, um projeto muito maravilhoso daquele, era uma bancada, esse espaço que deu errado, aqui atrás era tudo dessa estante, que tinha que guardar as coisas da família toda, e na bancada dele, que era onde ele ia trabalhar, ele super meticuloso com as coisas. Daí, deixa eu olhar o tempo que a gente conversa. E aí, na hora que o marceneiro foi montar, encaixou assim o móvel, ele encaixou na quina, mas na frente ficou faltando assim uns 15 centímetros, fazia um triângulo, né? Porque a parede abria. Sim. E eu, meu Deus do céu, agora, desespero. O marceneiro ligou para mim, Adele, Dona Adele, eu disse, não me chamo de dona não, na época eu acho que tinha 22 anos. Meu Deus do céu, e era um armário, tinha um revestimento, não era laqueado, mas tinha umas peças de laque e tal, enfim, eu digo, pronto, vou ser demitida agora, dancei, não sei o quê, em vez de ele fazer minha propaganda lá dentro do Fisco, a filha de Aldino cagou o programa aqui de casa. Desespero, né? Eu disse, minha Nossa Senhora, pra cabeça. Aí ele disse assim, olha, eu acho que ele já tinha ouvido muito, né, quando o pessoal tentava interferir no trabalho. Se a senhora não se incomodar, eu posso dar uma sugestão? Eu disse, claro que pode, pelo amor de Deus. Não, tem jeito, se eu cortar o armário, se a senhora me autorizar a cortar o armário, eu consigo encaixar. Eu disse, homem, mas tá faltando, como é o senhor quer cortar? Como assim? Tem que aumentar e não cortar. Ele disse, a confia em mim, não. Eu digo, olhe, se a senhora, eu digo, pode fazer. O móvel já está perdido mesmo, eu ia ter que fazer outro. Eu ia pagar por outro. Já tinha falado para minha chefe, né? Eu ia, o erro do projeto tinha sido meu. E aí, como tinha, a ponta estava igual, né? E na frente estava aberto, faltavam uns 10, 15 centímetros, acho que 15 centímetros. Fazia um triângulo, um buraco. O mesmo triângulo que estava aqui faltando, ele cortou aqui pro lado de cá, ao contrário. E aí fez um retângulo. Sim. Porque o retângulo são 2 triângulos no meio, né? Matemática, geometria básica. Passei por tantas disciplinas de geometria aí. E aí ele pegou o recorte, encaixou direitinho. Eu fiquei olhando assim para ele. Sem acreditar. Porque uma solução que estava aqui, ó. Esfregada. Eu dei aula.
geométrico. Eu fui monitor, estava esfregando assim na minha cara. E eu poderia ter dito, não, de jeito nenhum, a design interior sou eu, quem estudou para isso sou eu, o senhor não vai saber fazer, vamos montar, fazer um... A pessoa tem que saber, né? E tem muitas vezes que a gente só vê na prática. Né? Só vê na prática. E aí, bom, cortou, ninguém percebeu, porque a parede dele do armário não era grudada em nada do lado de cá, na outra ponta, então ninguém notou aquela diferença de 10, 15 centímetros, a parede estava angulada, e resolveu. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí, todas as vezes que acontece um problema na obra, porque chegou lá, estava em ângulo, porque não sei o quê, eu sento com a galera lá, junto todo mundo, a gente faz meio que um brainstorm gigante, e se fosse assim, se a gente fizer isso, tenta achar ali a melhor solução, mas é muito importante a gente ter abrir a cabeça, né, entender que a gente erra assim, e tem que assumir e achar a melhor solução da melhor forma possível. E ter profissionais muito parceiros juntos, né? Porque o cara que executa, ele está fazendo isso todo dia. Por exemplo, um marceneiro, ele sabe muito mais de marcenaria do que a gente. Então, a gente vai ter umas experiências específicas projeto a projeto, mas não necessariamente experiências específicas de execução. Ele tem. Então, ele vai ajudar a resolver, né? E sem jeitinho, porque a gente é mestre de jeitinho. Um evento, por exemplo, você falou de Casa-Cor, né? Um evento, ele até permite o jeitinho. Um jeitinho que vai durar, por exemplo, Casa-Cor dura 45 dias, exatamente, é efêmero. Ele é um cenário que tem que durar por 45 dias. Depois dos 45 dias pode vir abaixo. Nem é isso que eu penso, sabe? Eu tenho umas coisas assim, de pensamento sobre evento que são meio diferentes, mas a gente não vai entrar nessa seara. Teve um Casa-Cor que eu participei inicialmente como orientador do projeto, porque era uma parceria da instituição de ensino com o Casa-Cor, daqui em 2014, e aí eu orientava a parte de design de interiores, um professor da arquitetura orientava a parte da arquitetura, porque a gente fez o banheiro público, como você deu o exemplo, né? E aquilo já foi tenso, porque era funcional, a coisa tinha que, também era tinha funcional, que ser valendo. Que loucura. É loucura, né? E eu lembro que na época era o espaço que a gente tinha para fazer, era aqui. Pronto, só ia ser cedido se fosse aqui. E vira nos 30. Exatamente. E aí corre atrás de parceiro disso, daquilo, ó. Beleza, aí o lado da arquitetura foi só até a parte de construção, de fato. Porque o menino que estava participando, ele precisava terminar o TFG dele. Então, tudo aconteceu de obra até onde ele e o orientador podia. E depois que ficou eu e as duas meninas, que eram alunas do design de interiores, orientadas por mim. Então, eu acabei fazendo o layout, e o projeto de interiores foi dessas duas meninas, foi a Isabelle Laporte e a Lília Freitas. Lembrei do nome delas. Se tiverem aí em algum momento assistindo, ou se vão ver, vão lembrar dos episódios. E aí eu lembro que chegou num determinado momento que estava muito perto já de tudo pronto, e o pedreiro, que era da empresa parceira, da construtora, ele instalou o lavatório, que era tudo dividido, né? O banheiro acessível, o banheiro feminino, tinha um banheiro infantil com fraldário e o banheiro masculino. Na verdade, lavabos, né? Separados. E um eixo central com lavatório duplo, tudo muito lindo e tal. E ele instalou os lavatórios, beleza. Só que tinha que instalar as divisórias de pedra. E aí o pedreiro veio e passou a maquita na parede para engastar a pedra. No que ele passou a maquita, ele cortou o cano que vinha do esgoto do lavatório do lavabo masculino. Aí ele, caramba, seu Leandro, cortei o cano do esgoto do lavatório. Eu falei, cara, quem foi que instalou o cano? Eu. Quem vai consertar? Aí ele, não sei. Como não sabe? Você, cara. Primeiro, cara, como é que você instalou o negócio, passa a maquita no lugar onde tu esqueceu? Eu esqueci. Eu, cara, não pode. Não, achei que estava virado pro outro lado. Não, cara, não existe isso. Não olhou nem no projeto, cara. Nós vamos consertar. Aí eu falei, nós não. Você. Aí ele, mas eu não sei o que fazer.
Eu falei, cara... Aí ele falou assim, eu só sei se for quebrando a parede e trocando o cano. Eu falei, cara, a gente está 1 semana. Tudo tem que estar acabadinho logo, logo. Era menos de 1 semana, tipo 5 dias. Enfim. Aí eu falei, cara, nós não vamos quebrar a parede. Eu só quero que você quebre aqui em volta de onde você cortou. Eu vou ajeitar, mas eu só vou corrigir seu erro agora. Minha salvação foi ter assistido todos os episódios de MacGyver. Boa, Alex. Você vai ver como é que eu me virei, um amigo aí, Alex. Grande Alex. Eu me virei da seguinte forma. Eu saí, eu pedi para ele abrir em volta do corte. Saí, peguei um cano maior, cortei um pedaço do cano, amassei, só dei atenção nele, né? Tinha saído, comprei um Durepox, peguei o pedaço do cano, encaixei, eu abri mais o cano onde tinha cortado. Aí fiz, só que por dentro, eu enluvei por dentro, porque na medida que a água passasse, a pressão, tanto a pressão do próprio material, mais a água, que é pouca, né? Era só do lavatório, não ia deixar aquilo sacar. Exatamente. Eu enluvei, só que por dentro. E aí dei o acabamento com Durepox. Eu falei, agora cobre, cara. Cobre e põe o revestimento, porque eu nunca mais vou fazer isso. Aí, não satisfeito. No final de semana antes... foi no final de semana antes da abertura. Eu estava dando aula no Após. Distante de onde era o Casa-Cor. Aí me liga uma das meninas, chorando. Tá faltando água aqui e estão dizendo que é do banheiro. Eu falei, pô, mas peraí, me explica aí como é que é isso. Não, faltou água no Casa-Cor inteiro. Bem Casa-Cor isso, né? Não tem água. E estão dizendo que é daqui. Eu falei, e aí? E aí que estão desconfiados que o vazamento é de alguma coisa que passou pela parede ou pelo piso, claro, e tem que quebrar. Eu falei, não, peraí. Peraí que eu tô indo para aí. Aí larguei a aula, finalizei a aula um pouco antes, corri para a obra, cheguei lá, a menina já tinha ligado para um encanador que tinha um aparelho que detectava os vazamentos. Sim. E muito engraçado, porque eu cheguei lá e me deparei com como se fosse um padawan de um Jedi, ou de um Jedi lá de Guerra nas Estrelas, porque o cara tinha um cabelo bem baixinho, acho que o próprio Anakin teve, me ajuda aí, povo da coleção do Star Wars, tinha uma trancinha, sabe, que vinha, seu cabelo raspado com a trancinha, né? E aí cara, que loucura. Você que é um encanador? É. Mas fique tranquilo, você que é o Neandro? Sou eu. Pois é, a menina já me passou tudo, já localizamos, já estamos consertando, já teremos água em todo o evento, em toda a obra. Cara, fácil sim. Mas a diferença, cara, com o conhecimento técnico, a formação, aparelho, ferramenta, o cara estava totalmente equipado, Anakin, exatamente, do episódio. Olha aí, rapaz, o povo se manifesta rápido. Exatamente. Então, isso é importante. Quando você tem uma equipe que está junto, que trabalha, né? Eu falei, por exemplo, para o cara que ia sentar o piso, meu irmão, essa placa de 1 metro por 1 metro desse mármore caríssimo italiano, ele vai ter que ser assentado com gesso. Aí o cara falou, eu não faço. Eu falei, cara, foi um pedido da empresa que trouxe a pedra. Não é nem eu que estou pedindo, não. Eles precisam tirar essa pedra depois que acabar o evento. Eu não faço. Né? Aí tem que aplicar com gesso? Beleza. João, meu gesseiro. João, tem que aplicar aqui uma peça no piso com gesso. Onde é, Leandro? Ele é engraçado demais. Onde é, Leandro? Eu falei, em tal lugar, tal. Tô indo para aí. Eu falei, peraí, cara, tu não me disse como é, quanto é, como é que você vai fazer? Não, macho, esquenta não, eu tô indo para aí agora. Aí lá vai ele, já chegou na obra. Assentou as pedras, sabe? Então esse tipo de coisa é muito importante. Uma equipe... Né? Você criar essa equipe, nossa, tem uma equipe maravilhosa. Eu tenho 2 consultoras que trabalham comigo, eles se revezam. E os meninos são treinados, o aceitador de cerâmica. Tem um eletricista Lindomar, todo mundo já conhece Lindomar, de tanto que eu falo Lindomar, adoram, salva todos os problemas. Ana, que é pintora, Ana faz especificação de tinta. Ela chama o pintor, que não é pintor profissional, né? Chama de mela parede. É aquele lá que vai lá, mete o rolo e só mela parede. Sim, ela não, ela sabe qual é a tinta, qual é o material que vai antes da tinta, como fazer o acabamento, como quando a parede tem uma anomalia, infiltração, não sei o que, como resolver.
é totalmente diferente, né? Eu conheci ela resolvendo pepino numa obra do meu cliente que contratou um serviço errado. E aí me indicaram ela e ela, nossa, o cara pintou um revestimento de gesso 3D no rolo. Sabe aquela parede chapiscada? Foi assim que ficou o 3D. E ela lixou peça por peça de uma parede de 7 metros de revestimento 3D. Quando terminou, que pintou novamente, quando a gente olhou, parecia uma laca, assim, impecável. Eu quero essa mulher para minha vida, não largo mais para nada nesse mundo, não é? Agora é só ela que pinta minhas obras, e tem sido assim. Então, quando a gente tem bons profissionais, boa mão de obra, né? Todo mundo se ajuda, mas nesse meio de caminho, a gente passa por vários casos, vários acontecimentos, né? Aprende muito na prática, ensina também muito, e isso é que é legal, isso que é divertido, né? Por isso que é tão bom estar dentro de obra. Você disse aí que você tem uma empresa, trabalha com construtora e tal. Eu também, sempre que possível, se é uma obra simples, são executores isolados. Mas se é uma obra complexa, se o projeto tem complexidade, eu bato muito nessa tecla. Porque as pessoas acham que pode sair projetando a torta e a direita e não é isso. Você tem que avaliar se é baixa, média, alta complexidade. Enfim, você vai entrar em empresa... É muito difícil fazer assim, com um profissional solto. Quase, como eu faço muito comercial, são obras grandes, eu digo logo para o cliente, vai fazer só com empreiteira. Primeiro, gestão de obra não é fácil. Você sabe que não é fácil. Mão de obra também não é fácil. Imprevisto acontece. Eu digo sempre nas minhas palestras que imprevistos são previstos. Você tem que saber que vai existir imprevisto dentro de obra. É quase uma regra. Como que você faz para se isentar disso? Para reduzir essa quantidade de coisas que vão acontecer. Então, a gente precisa... E às vezes acontece... E às vezes acontece, não é porque a empresa, a construtora é ruim. Por exemplo, nesse caso do Casacor, não é porque a empresa era ruim, muito pelo contrário, a empresa de engenharia excelente, entregou muito no prazo a obra, sabe? O grosso, as instalações. Quebra uma pedra. Aquele rapaz que ficou lá para resolver, para fazer esse detalhe, aconteceu imprevisto. E ele, infelizmente, ele não sabia como resolver. Né? Não. Então, isso acontece. Nosso tempo vai acabar novamente. Vai, então, finaliza. E está com 30 segundos. Vamos sim. Bom, gente, para quem chegou aqui depois, né, está entrando, né, André, o nosso colunista. A coluna dele é sobre causos. A gente, igual esse bate-papo da gente, ele vai ter muita história legal para contar na entrevista. Né? Espero que a gente faça outra. Ó, Rodrigo entrou. Espero que a gente faça outras lives para contar e comentar essas histórias, que é muito legal. Né? Bom demais, bom demais. E, Leandro, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez. Eu quero ver quando é que você vai tocar as lives, né? Agora você, como colunista, já vamos ter que inverter. Mas vamos nessa. Tenho o maior prazer do mundo. Curto muito essas conversas, esses bate-papos nas lives. Foi muito enriquecedor. Essa live foi bem mais leve, né? Em meio a tantas outras que a gente está fazendo. A revista também vai ser um espaço leve, divertido, que a gente vai aprender, porque ver o erro do outro a gente também aprende, né? E vai se divertir um bocadinho também. Exato. É isso. Abração, pessoal. Obrigado aí pela participação de quem estava aí na live com a gente. Abraço, Adele. Tudo de bom. Abração, Tatiana. Tô vendo você aí. Um abraço. Vamos ver se eu consigo salvar essa live aqui no GTV. Isso.